Gabriel, sou do terceiro A. Meu número de chamada é 23 e meu RM é 7669. Meu nome é Eloá, sou aluna do terceiro ano A, meu RM é 5900 e meu número de chamada é 4. Bom, nessa atividade aqui, proposta pela professora Marilene, de língua portuguesa, a gente tem por objetivo desenvolver mais as partes de uma redação. Então, essa parte mais do projeto de texto, construção da tese e dos argumentos. Então, nessa atividade aqui, a gente vai utilizar o tema da redação da FUVEST do ano de 2016. Então, o tema eram as utopias, indispensáveis, inúteis ou nocivas. Então, a gente vai desenvolver o trabalho a partir desse tema, vamos construir a frase tese e vamos utilizar os argumentos que a gente construiu com os conhecimentos socioculturais para sustentar essa tese. Bom, então eu vou ler a frase tese que a gente desenvolveu, que diz: ao analisar a sociedade atual, é perceptível que a criação de utopias demonstra sua necessidade a partir do momento em que, ao propor uma fuga da realidade, é capaz de promover o sentimento de esperança e prosperidade no futuro. Lida a tese, então, vamos entender como a gente construiu ela. Primeiramente, a gente resolveu seguir por um lado em que a gente vê as utopias mais como necessárias. Então, a gente demonstra isso nessa parte em azulzinho. A criação de utopias demonstra sua necessidade a partir do momento em que. E aí a gente produz essa tese com uma relação de causa e consequência. Então, a gente propõe a causa como propor uma fuga da realidade, que a consequência seria promover o sentimento de esperança e prosperidade no futuro. Essa parte em verdinho e essa parte em marrom também vão ser as conexões que a gente vai fazer com os argumentos 1 e 2, respectivamente. Bom, então vou ler o argumento 1. Inicialmente, é evidente que uma sociedade na qual o dinheiro e o ego falam mais alto que o bem-estar pessoal e coletivo, torna-se necessária a existência de pessoas que abstraiam sobre o sistema vigente e que ressignifiquem o rumo da sociedade. O filósofo e pensador Paul Ricoeur afirma que a utopia é a forma encontrada pelo homem de idealizar um meio que não apresentaria falhas, sendo assim uma projeção de uma sociedade impecável. Um bom exemplo disso é a Calípolis de Platão, uma cidade moldada por ele a partir de sua crítica à democracia ateniense, na qual os ideais de justiça, política e bem-estar social seriam utopicamente perfeitos. Bom, então agora eu vou explicar o nosso argumento 1, que faz referência à primeira parte da nossa tese, que dizia que a utopia propõe uma fuga da realidade. Para início do argumento, a gente quis evidenciar que existem muitas pessoas no cenário atual, na sociedade atual, que se preocupam com coisas fúteis, como por exemplo o dinheiro e o ego. E é justamente por isso que é muito interessante e muito importante que existam pessoas que pensem utopicamente, ou seja, que pensem na sociedade atual, no mundo atual, e idealizem como seria a melhor forma, a melhor versão do mundo atual. Justamente essa parte que foi grifada aqui de vermelho. Então, seria a abstração do sistema vigente e ressignificação do rumo da sociedade. Pensar em coisas que realmente são importantes para o coletivo e, consequentemente, para o individual. A gente pegou uma parte da coletânea que diz sobre o pensador francês Paul Ricoeur. Ele foi também um escritor, ele escreveu um livro chamado Ideologia e Utopia, e ele dizia então, como está grifado em verde, que a utopia é justamente a idealização de um meio que não apresenta falhas. E como exemplo disso, a gente trouxe como repertório cultural a Calípolis ou Calipólis de Platão. Platão viveu em uma época em que a democracia ateniense estava no auge, e ele, como discípulo de Sócrates, não concordava, não achava que era a melhor forma que a cidade e a sociedade deveria viver e se comportar, e ele fez uma cidade ideal, e nessa cidade as pessoas adquiririam cargos conforme a quantidade de anos que essas pessoas estudavam. Para ele seria utopicamente perfeito, seria o modelo ideal, e seria a maneira mais justa de viver. Agora eu vou ler o nosso argumento 2. Além de uma fuga da realidade, esse espaço perfeito também apresenta o papel de proporcionar uma visão futurista e otimista, contrariando questões falhas da sociedade atual.
Isto é, a possibilidade de imaginar um ambiente repleto de aspectos bons é capaz de gerar um sentimento esperançoso para aqueles que veem a utopia como uma possível forma de evolução, servindo assim como um guia e anseio para essa melhora. John Lennon traz consigo, em sua canção Imagine, um claro exemplo de como a utopia tem a capacidade de promover um gradativo progresso no mundo. Então, por fim, temos o argumento 2. Então, a gente já inicia ele fazendo uma conexão com o primeiro argumento. Então, nessa parte, além de uma fuga da realidade, a gente já conecta com o primeiro argumento e também retoma um pouco da tese, né, que fazia referência a essa ideia. Bom, então, nesse segundo argumento, o argumento em si, ele vai representar essa visão futurista e otimista, e também essa possível forma de evolução, servindo assim como um guia e anseio para essa melhora. Então, aí sim está o argumento em si, que a gente está utilizando para defender a tese. Então, essa forma de evolução e essa visão futurista e otimista que a gente diz ser a necessidade e a importância da criação dessas utopias. E por fim, aqui na parte do John Lennon e da canção Imagine, a gente traz o repertório sociocultural externo, esse não era da coletânea, e a gente utiliza ele para representar essa forma de esperança que essas utopias são capazes de trazer para essa interpretação. Bom, então esse foi o nosso trabalho, a gente espera que vocês tenham gostado. Tchau! Tchau!